Queridos irmãos, a paz do Senhor, querido professor, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal no YouTube. E eu quero até convidar você e até para você compartilhar esse vídeo com mais pessoas. E vamos aqui dar seguimento na lição de adolescentes, da qual estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, o grande missionário. A lição 12, da qual hoje estaremos estudando, vai falar aqui sobre os amigos e cooperadores de Paulo. Essa lição, queridos irmãos, tem 3 objetivos. O primeiro, apresentar os amigos e ajudantes de Paulo. Olha que interessante, aqui já temos uma importante lembrança para todos nós, que nós não podemos fazer nada sozinho. Precisamos de pessoas, de amigos, de cooperadores para fazer. Segundo objetivo, explicar que Paulo fez amigos em diversas cidades diferentes, até porque Paulo fez 3 viagens missionárias e em cada viagem dessa, Paulo também fez muitos amigos. E terceiro objetivo, demonstrar que tanto os homens quanto as mulheres colaboraram muito para o crescimento da obra de Deus. Então, estaremos estudando aqui no ponto da lição que esses amigos de Paulo, homens, nós vamos estudar aqui pelo menos 7 perfis diferentes de pessoas, ok? Tem outros diversos homens, da qual Paulo teve como amigos, mas pelo menos aqui 7 a gente vai falar de forma bem resumida, de forma bem básica. E o ponto 2 da lição vai falar das amigas de Paulo, né? Paulo também tinha mulheres como amigas, né? Então aqui também vamos estudar 3 mulheres como amiga de Paulo. E, por último, o casal missionário, que é o ponto 3 da lição, que, claro, com certeza estamos falando aqui do casal Áquila e Priscila, ok? Então, esses são os 3 objetivos da lição. Querido irmão, a leitura bíblica está em Romanos 16, capítulo 16, do versículo 1 ao 16, e a mensagem principal desta lição está em Provérbios 17, 17, que diz: o amigo ama sempre, e na desgraça ele se torna um irmão. Então, hoje, de fato, estamos falando aí sobre amizade no reino de Deus, né? Até porque precisamos de amigos. Jesus teve amigos, né? Só para salientar isso, Jesus teve, inclusive, dentre os 12 discípulos, Jesus teve os 3 mais próximos a ele, da qual ele tinha como, de fato, um amigo mais íntimo, né? Tanto é que quando Jesus estava naqueles momentos mais atribulados, né, da qual ele estava orando, ele sempre convidava esses 3 discípulos para estar junto com ele. Então, amigo é para todas as horas, amigo é para momentos de felicidade e amigos também é para momentos de dificuldade, né? Então, irmãos, o ponto da lição então vai aqui retratar para a gente 7 pessoas da qual Paulo tinha como amigo no trabalho do Senhor, né, como cooperador, e um desses amigos é Lucas. Lucas, queridos irmãos, que era um gentil e um médico, né? Lucas foi o único escritor que escreveu na Bíblia, que está registrado na Bíblia, que era um gentil, né? Todos os outros escritores da Bíblia foram judeus, de fato foram judeus. E a gente vê que Lucas foi aquela pessoa que andou com Paulo e registrou os seus passos. Tanto é que Lucas escreve o Evangelho de Lucas, como também ele escreve os Atos dos Apóstolos, né? Para ele escrever Atos dos Apóstolos, com certeza ele estava presente ali nas viagens e em tantos momentos que Paulo estava ali fazendo a obra de Deus, ok? Então Lucas era este homem que, inclusive, Lucas estava escrevendo para Teófilo. Tanto Atos dos Apóstolos, como também o Evangelho de Lucas foi escrito e destinado para Teófilo, né? Tanto é que dizem que o livro de Lucas e o livro de Atos é como se fosse uma continuidade, uma sequência lógica, né? Outra pessoa que podemos citar aqui é Barnabé. Barnabé, irmãos, queridos irmãos, talvez foi o homem mais importante que, no início da fé de Paulo, foi aquela pessoa que ajudou Paulo, né? Barnabé tinha aquele perfil de pessoa que era um grande incentivador, né? Um homem que reconhecia o potencial das pessoas. Talvez você conheça pessoas assim,
né? Talvez você, professor, possa fazer uma dinâmica em classe, né? Pedindo para que os alunos ali se juntem em duplas e ali falem as características, né, daquele amigo, né, o que aquele amigo representa para aquela pessoa, né, e com certeza vai ter uma relação de benefícios aí, de coisas maravilhosas que um vai dizer para o outro. Ok? Então, Barnabé era aquele homem que incentivava, aquele homem que reconhecia, aquele homem que dava oportunidade. Barnabé, inclusive, foi buscar Paulo em sua cidade, né? Quando ninguém queria conversa com Paulo, foi Barnabé que foi lá e deu um crédito de confiança, né? E foi lá pegar Paulo para trabalhar. Inclusive, foi com Barnabé que Paulo fez a primeira viagem missionária. Sabemos que houve alguns contritos, algumas dificuldades, porque amigos também há suas desavenças, né? Não vamos pintar aqui de ouro tudo. Amigos também têm suas controvérsias. E houve sim uma controvérsia entre Paulo e Barnabé, mas isso foi resolvido, graças a Deus. Logo depois eles se perdoaram e deu tudo certo para a glória de Deus, né? O motivo dessa briga foi João Marcos. Né? Nós sabemos que João Marcos foi com Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária e em determinado ponto ele decide voltar, né? Isso deixou Paulo com certeza muito chateado por essa decisão do jovem João Marcos. Mais à frente a gente vê que o próprio Paulo fala bem do João Marcos, né? Colossenses capítulo 4, versículo 10, da qual Paulo pede aqui para que as pessoas recebessem bem o jovem Marcos. Amém, meus irmãos? Então vamos em frente. Mais adiante a gente observa que além de Barnabé, que foi este homem que apostou em Paulo, este homem que acreditou em Paulo, nós temos também o homem chamado Silas. Silas, que participou da segunda viagem missionária de Paulo, da qual nós podemos aqui elencar um importante momento que Silas passou com Paulo, que foi o momento lá de muita luta, né? O momento de muita aflição. Lá em Filipos, quando Paulo e Silas estavam presos e eles cantaram e eles oraram, e a Bíblia fala que um terremoto aconteceu naquele lugar e as portas se abriram. Veja que Paulo, em muitos momentos, estavam com amigos, com cooperadores. Os momentos mais importantes da vida de Paulo, ele estava rodeado de pessoas. Já falamos de Lucas, já falamos de Barnabé, já falamos de Silas, e agora vamos citar mais alguns aqui, ó. Timóteo, o jovem Timóteo. Timóteo, que deveria ser o exemplo, né, para todos os demais obreiros, porque era uma pessoa da qual Paulo estava também acreditando, né, da qual tinha uma chamada. Paulo encontrou este jovem na sua segunda viagem missionária e este jovem já se tornou discípulo de Paulo, né? Largou tudo que tinha e foi trabalhar com Paulo e ficou com Paulo até o final do seu ministério. Olha que coisa linda, né? Este homem ficou com Paulo até o final do seu ministério. Em seguida temos também Tito, né? Tito, que não era um judeu, né? Era um grego. Tanto é que Paulo disse que não forçou Tito em momento algum a se circuncidar, né? Ele não fez isso, ele fala lá em Gálatas 2 e 3 a respeito disso. Seu nome não aparece no livro de Atos, mas ele aparece em 2 Coríntios, em Gálatas, né? O seu nome é citado, o nome de Tito, e tem uma carta escrita para Tito, né? Não foi Tito que escreveu essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, endereçada para Tito. Qual foi o grande marco de Tito para o apóstolo Paulo? Este homem era voluntário, né? E disposto. Eu pergunto, será que você conhece pessoas, amigas, cooperadores, que são voluntárias e que são dispostas? Pronto, Tito se enquadra nesse tipo de amigo, ok? Filemon, nós vemos aqui que Filemon tinha um escravo, né? Por nome de Onésimo. Esse escravo fugiu, estava com Paulo, foi em busca de Paulo, e Paulo manda esse escravo depois de volta, escrevendo esta carta para Filemon, pedindo que recebesse Onésimo de volta, né, que era inútil, mas agora ele é útil, né? Paulo está dizendo isso, ele é útil. Paulo está reconciliando, pedindo para que Filemon recebesse não ele como escravo,
mas recebesse como irmão aquele homem, né? Que agora era útil tanto para Paulo como também para Filemão, né? Então, a lição de moral aqui é amor. Em Filemão nós encontramos a lição de moral, amor, amizade com amor. Tíquico é descrito como querido irmão e fiel. Olha aí, confiança, né? Trata-se de confiança, aquela pessoa que Paulo confiava. Tanto é que Tíquico é mencionado várias vezes, né, em Atos, em Colossenses, em 2 Timóteo, e muitas vezes ele é aquela pessoa que leva a mensagem de Paulo, né? Então veja que para cada homem desse, Paulo trabalhou de uma forma diferente, né? Cada um aqui tem um ponto forte, né? Um ponto que ajudou o apóstolo Paulo nesta missão de vida da qual ele não podia fazer sozinho. Ok, meus irmãos? Mais à frente também nós encontramos no ponto 2 da lição as mulheres. Sim, as mulheres não são menos importantes que os homens, né? As mulheres da qual, quando Jesus ressuscita também, é a primeira pessoa que vai lá ao sepulcro e encontra o sepulcro vazio, é uma mulher de fato que ali chegou, né? Jesus se apresenta para aquela mulher. Então nós encontramos aqui várias mulheres mencionadas em Atos dos Apóstolos, nas cartas de Paulo, mulheres que aparece o nome, mas não aparece a história, né? Temos a Cláudia, temos a Ninfa, a Júnia, a Perside, temos também mulheres da alta sociedade, que é encontrada lá em Tessalônica, que é encontrada em Bereia, está lá em Atos dos Apóstolos 17, versículo 4, versículo 12, e também podemos citar aqui pelo menos 3 destaques de mulheres que cooperaram e foram amigas do apóstolo Paulo. A primeira, Lídia, vendedora de púrpura, se converteu em Filipe na visita missionária de Paulo, né, onde Deus abriu o seu entendimento e ela se converteu, né? Ela foi uma das que hospedou o apóstolo Paulo junto com seus companheiros de viagem. Acredita-se que a igreja em Filipos começou ali na casa daquela mulher chamada Lídia, né? Ou seja, uma mulher muito importante que deu total apoio ao apóstolo Paulo. A outra mulher é Damares. Damares, por exemplo, ela tudo começou na segunda viagem missionária de Paulo, quando Paulo foi pregar em Atenas, quando Paulo estava no Areópago pregando, e aquela mulher era uma das ouvintes. Ela abriu, o Espírito Santo abriu o seu coração, e ela também foi uma mulher que, de fato, ajudou e cooperou muito no Evangelho. Também Febe, muito conhecida também, Febe cooperou com Paulo em Cencreia. Ela é uma cidade, né? Cencreia era uma cidade portuária da cidade de Corinto, e ela também foi uma das que hospedou Paulo muitas vezes, juntamente com obreiros que estavam naquela cidade, e certa vez Paulo pede para que os romanos recebam aquela mulher, enviada inclusive com a carta aos romanos, né, que recebam aquela mulher muito bem. Então veja que as mulheres, queridos irmãos, teve participação também como homens, né? Claro que para cada tempo Deus tem a sua forma de trabalhar, a sua maneira de trabalhar, né? Mas foram mulheres obedientes a Deus, mulheres que reconheciam a sua posição, né, e que estavam dispostas a servir ao Senhor. E por último, o casal Áquila e Priscila, que foram expulsos de Roma, né, e foram morar por um tempo em Corinto, né? Atos 18:3 fala sobre isso. E esse casal, irmãos, tinha uma familiaridade muito grande com o apóstolo Paulo, porque eles tinham a mesma profissão, né? Paulo era construtor de tendas e Áquila e Priscila também, e eles viveram um tempo juntos ali. Paulo morou um tempo junto com eles, né? E ali eles construíram tenda. Isso tem muito a ver com a obra missionária no sentido da obra social, né? Podemos ver que mesmo o apóstolo Paulo em missão, o apóstolo Paulo trabalhava, ganhava o seu sustento, não vivia à custa dos irmãos, custeava a sua própria despesa,
Junto com esse casal, ele fazia essa parceria de trabalho e, ao mesmo tempo, junto com este casal, eles também evangelizavam e ganhavam vidas para o reino de Deus, né? Este casal foi muito importante porque este casal também foi para a cidade de Éfeso e ali também fez uma grande obra missionária, né? Então veja que aqui discorremos de amigos que estamos rodeados, né? Com certeza você tem muitos amigos no reino de Deus, você tem muitos amigos na obra de Deus e que esses amigos sejam para edificação, para crescimento espiritual e que possamos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.